Pois é, e agora eu vou conversar com uma grande jornalista aqui do Brasil, grande figura, Tereza Cruvinel. Que bom te ver, Tereza. Que prazer, que alegria. Tudo bem com você? Para mim também, Mário. Prazer estar com você, te ver, né, de imagem e também falar com os baianos. Que bom, Tereza. Tereza é uma jornalista fantástica, formada aí em Brasília, já passou por vários órgãos, presidiu inclusive a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, assinou a coluna Panorama Político do jornal o Globo, foi comentarista da Globo News, está sempre ativa e acompanhando as coisas. Tereza, me conte aí, como é que eu vi que você acompanhou todas as campanhas eleitorais do fim da ditadura para aqui. Nós estamos num ano de eleição. Você compara esse momento que nós estamos vivendo a qualquer outro que vivemos desde 85 para cá? Não, a nenhum, Mário. Eu falo, essa é a eleição mais singular que nós estamos tendo depois da ditadura, né? Por que que ela é tão singular, né? Um conjunto de coisas, né? As eleições, nós tivemos ali 85, você também viveu tudo isso, o fim da ditadura, uma eleição indireta, que eu também Sim. cobri, mas que foi uma eleição indireta, a do Tancredo Neves, com grande participação popular, muitos comícios de apoio, digamos, o povo na rua suprindo o voto direto, porque a eleição foi pelo Congresso e tal. Mas aquela foi, digamos, a última eleição atípica que nós tivemos, né? Porque era uma eleição de transição de regime, uma eleição que não pôde ser direta, porque a emenda das diretas não passou pelo Congresso, mas Tancredo e Sarney, né, faziam ali, buscavam os comícios, os grandes encontros populares para suprir, digamos, legitimar essa chapa na ausência do voto direto. Aí, depois disso, o Tancredo não tomou posse, todos sabemos disso, quem tomou posse foi o Sarney, e tivemos o processo de construção da democracia, a convocação da Constituinte, o desmonte do entulho autoritário e tal. Todas as eleições seguintes, elas tinham, assim, natureza de alternância no poder, um partido disputando com outro o seu programa, suas ideias, né? Mas eram eleições dentro da normalidade democrática, dentro dos ritos e dentro de um espírito de alternância, né? Eu considero que essa eleição, já a que nós vamos ter agora, ela é também uma eleição para pôr fim a um regime de exceção, né? Tal como aquela de Tancredo e Sarney, lá em 85, que era para pôr fim à ditadura. E por que eu considero ela atípica, né? Então, porque ela deve ser uma eleição que porá fim a um regime excepcional, porque considero o bolsonarismo um ponto fora da curva no nosso processo de construção da democracia, né? E não é por ele ser um governante de extrema-direita, é porque ele se elegeu dentro de condições anormais. Né? Ele se elegeu em decorrência da demonização da classe política pela Lava Jato, né? Especialmente da demonização do PT. Ele se elegeu porque o candidato favorito, que era o Lula, foi retirado da disputa por ações que hoje sabemos, né? Ações ilegítimas, né? Da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, todo aquele processo que levou à retirada do Lula da disputa. Tanto é que as sentenças são anuladas, o Moro é considerado parcial, houve toda aquela correria para o Lula virar ficha suja e, na ausência do favorito, o Bolsonaro ganhar. Né? É um regime atípico porque também decorreu, né, de uma farsa de um candidato, o segundo colocado, que se favoreceu do impedimento do favorito, ele ter se apresentado
se valido daquelas condições, daquela decepção da população com a política, de toda a mística do combate à corrupção, para se apresentar como um candidato antissistema, né, Mário? Dizer que ele era contra tudo e todos, a velha política, com ele ia ser tudo diferente. Não foi um grande estelionato eleitoral. E, por fim, porque ele se valeu de fake news, né, para ganhar a eleição. E, uma vez no governo, tem sido um candidato que ameaça o sistema democrático. Nenhum outro presidente, depois de Tancredo Sarney, depois da transição, ameaçou o sistema democrático. Então, por isso, eu considero que essa é uma eleição que precisa pôr fim a um regime excepcional. E, para isso, é preciso, o ideal seria a construção de uma frente ampla, né, em favor de um projeto de restauração democrática e reconstrução nacional, né? Isso não está acontecendo a rigor, embora o Lula congregue muitos apoios, mas ele não construiu ainda uma frente ampla, nem mesmo com a esquerda, há problemas ali, né? É por isso que eu considero excepcional essa eleição, uma eleição decisiva para o futuro do Brasil, futuro da democracia, futuro da nossa saúde, porque o presidente, além de tudo, é negacionista, e futuro do desenvolvimento do país, né, que tem sofrido tantos retrocessos. Eu estou conversando com a jornalista Tereza Cruvinel. Tereza, você tocou num ponto importante para mim, que é o seguinte: é uma eleição atípica e comparou com a eleição de Tancredo, que fez a transição embora por via indireta, porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, que fez a transição pacífica do regime militar para o regime civil. Agora, essa transição agora é um pouco mais complicada, não é? Porque, primeiro, Tancredo tinha um espírito conciliador e tinha uma capacidade política, tanto que ele levou até José Sarney, que era o presidente da Arena, o partido do governo, para ser o candidato a vice. Eu me lembro que na primeira vez que ele apresentou Sarney como candidato a vice, correu ali o ambiente todo, foi vaiado, bom, enfim. Agora, você fala aí numa frente ampla, realmente seria alguma coisa assim? O Brasil está precisando disso, né? Mas o fato de as pesquisas indicarem essa preferência tão nítida por Lula também dificulta a negociação, seja por parte dele, seja por parte dos outros. E aí a gente fica nesse impasse, Tereza. A candidata, assim, esse favoritismo do Lula, Mário, eu entendo como claro que tem todo o legado dele, toda a memória dos governos dele, mas há também um componente de reparação, né? Eu acho que existe, assim, por parte do povo brasileiro, além do desgosto com o Bolsonaro e a saudade do governo Lula, existe esse sentimento de reparação. Olha, ele foi preso, a sentença foi anulada, parece que ele não era dono de sítio, nem de apartamento, então o Lula foi injustiçado e vamos reparar também votando nele. É claro que esse favoritismo dificulta a construção de uma alternativa ampla, né? Mas também as outras forças não têm um candidato que funcione como desaguadouro, né, de um projeto de restauração. Por exemplo, poderia ser, se existisse um nome de centro, como Tancredo, né, poderia ser um de centro. Só que o centro não tem esse nome, né? O centro tem Dória, o centro-direita, que até teve ali muito próximo da extrema-direita, né? Apoiou o Bolsonaro. Então, assim, tudo isso dificulta, mas o Lula, eu acho que ele ainda tende a ser o desaguadouro de muitas outras forças políticas dentro dessa espécie, dentro dessa busca de uma transição, de um projeto de reconstrução. Quando eu vejo esses petistas gritando contra o Alckmin, eu também lembro do Sarney, sabe, das vaias da esquerda do MDB, né? Ao Sarney, que você bem recordou.
esse movimento já é uma ampliação da frente, né? Uma ampliação da candidatura do Lula com o Alckmin de vice. Tem problemas na própria esquerda, PSB ali, tem a candidatura do Ciro pelo PDT, etc. Mas eu acho que o segundo turno vai dar materialidade a essa frente, sabe, Kertz? Eu acho que no segundo turno a gente verá as pessoas escolherem continuidade com o Bolsonaro ou mudança com o Lula, né? A não ser que, até lá, é claro que nós temos ainda 10 meses, né, para a eleição, pode ser que um candidato da terceira via decole. Eu não acredito, mas tudo pode acontecer. Salvo essa hipótese, assim, ao segundo turno, Lula-Bolsonaro, que todos os institutos, cientistas políticos, pesquisadores, todos acham que hoje é muito difícil evitar que a polarização do segundo turno seja Lula-Bolsonaro, né? O Moro já demonstrou que não tem fôlego para ultrapassar o Bolsonaro, né? Os outros também não. Então, mas o Bolsonaro não está, embora desgastado, não está desgastado ao ponto, ele tem apoio ainda da extrema-direita, esses setores mais radicais, ele tem apoio suficiente para ir ao segundo turno. Não tem hoje para ganhar, mas tem para ir ao segundo turno, né? Então, por isso eu acho que dificilmente a disputa final deixará de ser entre os dois, e aí nós podemos ver um movimento, né, de pactuação em torno do Lula mais amplo. Tereza, na semana passada eu entrevistei Sérgio Moro e fiz várias perguntas a ele, inclusive se ele não era o responsável pela eleição de Bolsonaro, por que ele aceitou ser ministro entre o primeiro e o segundo turnos, porque ele aceitou. Muita gente passou uma imagem assim de que ele só aceitou, depois não foi, não. E ele mesmo disse que aceitou entre o primeiro e o segundo turnos. Paulo Guedes foi lá, né, e tal. Pois é, perguntei a ele, vem cá, e por que a condução coercitiva de Lula, né, com aquela coisa espetacular? Por que a divulgação do telefonema de Dilma para Lula, né? Que o decreto foi Messias, até da risada que no dia o presidente devia estar com o nariz um pouco entupido, ela chamava ele de Messias, e era Messias. Ele aí dá aquelas explicações, eu tratei com absoluta cordialidade, como deve ser, e estou querendo entrevistar todos os pré-candidatos. Mas quando foi lançado, quando ele se lançou, eu não sei se você concorda, Tereza, havia uma expectativa de que ele fosse crescer como foguete. Ele é o sujeito, é o Bolsonaro com educação, Bolsonaro civilizado. Então, aquelas forças que apoiaram e que elegeram Bolsonaro e que estão decepcionadas, inclusive chamado mercado, ia migrar todo para Moro. E eu não estou vendo isso. O que você acha disso? Eu concordo inteiramente com você. O Moro surgiu aí como, digamos, a esperança da terceira via, né? E que ele poderia ultrapassar o Bolsonaro e ser ele o concorrente do Lula, né? E aí nós teríamos novamente uma disputa à extrema-direita com a esquerda, porém com um candidato invernizado, etc. Isso não aconteceu por quê, né? A meu ver, primeiro, porque o Bolsonaro ele se desgastou muito, sangrou bastante, continua sangrando, parece que faz questão de sangrar, parece que ele ligou o dane-se, né? Ligou o dane-se porque ele não faz questão de perder voto, ele diz essas coisas absurdas que levam a desgaste, levam a perda de voto. Por exemplo, esse confronto, esse combate à vacinação infantil, sabe, isso tira voto. Todo pai quer vacinar seu filho, né? Salvo os radicais, extremistas, negacionistas e tal. E, então, me parece assim, ligou o dane-se. Mas mesmo assim, o Bolsonaro não sangrou ao ponto de estar fora do segundo turno, né? Ele tem ainda, assim, a menor taxa de aprovação que ele teve foi 19 nas outras pesquisas, varia aí de pesquisa para pesquisa, 19, 22, 23, né?
mas ele não caiu abaixo disso, abaixo de 19. E isso garante ali o segundo lugar, né? Outra coisa é que o Moro tem um teto, por isso também, pelo fato de o Bolsonaro ter sangrado, mas não tanto, o teto do Moro fica muito baixo, né? Até onde ele pode crescer, até onde ele pode tirar votos do Bolsonaro e de outros candidatos conservadores, né? Somando, digamos assim, o que ele tira do Bolsonaro, o que ele tira mesmo do Ciro, do Dória, de todo mundo, isso não dá, não permitiu ele até agora ultrapassar os 10%. Alguns pesquisadores com quem eu conversei dizem o seguinte: olha, o teto dele é 15%, ele pode ir a 15%, mas disso não passará. Então, para ele ir para o segundo turno, o Bolsonaro tinha que estar com menos de 15%, né? Se o teto dele for 15%. Mas parece que é até mais baixo. E teve toda essa percepção do Moro como um grande engodo, né? Assim, por que o Moro é escrachado? Não é só pela esquerda, quando ele anda por aí, essa percepção, assim, todo o campo democrático, não é a esquerda só que responsabiliza o Moro por muitos males, né? O campo democrático é muito crítico do Moro, você vê do mundo jurídico, empresários, você tem uma série de segmentos que o responsabilizam por muitos males e não são da esquerda. Então, tudo isso faz com que ele tenha um teto de crescimento muito limitado, né? E que resultou nessa frustração. Tanto que agora, o que nós estamos vendo? A bancada do Podemos, que é uma bancada pequena, de 9 deputados, 7 deles são contra a candidatura do Moro. Porque já entenderam que ele não vai decolar e eles ficam impedidos ali de fazer outras coligações, fazer coligações que favoreçam a eleição de uma bancada maior, né? O Podemos quer crescer, né? Quer crescer como bancada no Congresso. E o Moro está virando uma pedra amarrada ali, uma âncora que amarra o partido. E, segundo pessoas que conversam com ele, o plano, assim, a discussão entre ele e a direção do Podemos é que até o final de fevereiro, se ele não tiver chegado a 15%, ele se retira, né? Essa é a expectativa. Eu acho que ele vai, pelo menos até o fim de fevereiro, mantendo essa aposta, sabe? De vou crescer, vou crescer, vou crescer, mas está muito pouco promissor isso, né? Agora, Tereza, ajude a gente aí. O exemplo que Trump deu nos Estados Unidos parece seguir um pouco que a cabeça de Bolsonaro está lá, né? Porque ele voltou a falar de novo que ele teria sido eleito no primeiro turno, mas houve fraude. Esse é o caminho certo para poder buscar e seguir o mesmo caminho de Donald Trump. Lá, as instituições mais fortes, o comandante militar foi logo avisando a ele: não conte com a gente, nós não somos de governo, nós somos de Estado. A mesma coisa a gente não pode dizer do Brasil, não é? Até pelos exemplos que a gente teve e tem até agora. E aí, temos esse risco alto ou não? Essa eu acho que Mário, o grande ponto de interrogação que neste momento nós temos. Neste momento, o Lula venceria, talvez até no primeiro turno, com certeza no segundo. Neste momento, segundo as pesquisas, né? Eu sempre estou dizendo que as coisas podem mudar, mas nesse momento... E aí a grande interrogação é essa que você coloca. O Bolsonaro vai colocar o rabo entre as pernas, sair pelos fundos do Palácio, porque jamais vai passar a faixa presidencial para um Lula, né? Eu tenho certeza que ele não fará isso, assim como o Figueiredo não passou para o Sarney, né? Você vê como tem semelhanças entre esses processos, né? Claro que tem muitas diferenças, mas tem algumas evocações, assim. Acho que o Bolsonaro jamais passará a faixa para alguém, sabe? Ele vai evadir-se do Palácio, né? Ele vai simplesmente enfiar o rabo entre as pernas, vai embora, liderar a extrema-direita, ou ele vai tentar uma resistência à la Trump, como você disse, né?
Eu tenho para mim que essas condições não são tão favoráveis a ele conseguir fazer uma resistência golpista dessa natureza, embora seja talvez o desejo dele. Porque eu acho que com as Forças Armadas, apesar do histórico que você referiu, aqui elas não são como nos Estados Unidos, que se colocam como forças de Estado e como instituições de Estado e não de governo. Mas, neste momento, eu acho que as Forças Armadas já estão se descolando muito do Bolsonaro e não entrariam nessa aventura. Bom, mas aí tem gente que diz, olha, ele vai tentar, não com as Forças Armadas, mas com essas milícias digitais, essas pessoas armadas, parte dos aparelhos policiais, porque mesmo sendo as PMs vinculadas aos estados, ele tem muito apoio nas PMs, Isso. né? E tem essa história aí, por que está dando aumento para a Polícia Rodoviária, Polícia Federal e agentes penitenciários? Também são instituições que o apoiam. Isso está dando maior rolo aqui em Brasília, né? Porque as carreiras de Estado, você também que já passou pelo Estado sabe, tem uma elite do funcionalismo público que controla as chaves da máquina, né? E eles estão todos rebelados aí, porque vai ter aumento só para a polícia. Bom, então eu acho que há muita gente que diz isso. Ele vai tentar fazer um putsch aí, em suma, essa não aceitação do resultado com essas forças, né? Ontem eu via na rede social uma pessoa de direita, bolsonarista, escrever assim: presta atenção, direita, tipo, falando para os companheiros dele, sabe? A esquerda está se preparando e vacinando seus militantes, e nós da direita não estamos nos vacinando. No dia da eleição, o TSE vai exigir atestado vacinal na véspera da eleição, e com isso a direita, os conservadores não poderão votar e tal, né? Eles estão preparando, então a eleição vai ser roubada, porque muitos conservadores serão impedidos de votar pela exigência do atestado vacinal. Bom, não tem nada decidido sobre atestado vacinal, né? Mas são discursos, como se diz hoje em dia, são narrativas que estão aí para justificar, né? Aí também, numa bolha bolsonarista, eu vi outro dizendo assim: nós já perdemos, porque o Xandão está lá no TSE, as urnas já estão emprenhadas. Então, nessa eleição, vamos nos organizar, porque na eleição nós não ganhamos, ou seja, temos que ganhar de outro jeito, né? Claro que tem tudo isso aí. Aí você pergunta, o risco é grande? Eu sou otimista. Eu acho que, apesar de ele existir, de o desejo dessa confusão, de criar essa confusão trumpista, digamos assim, à la Trump, exista, eu acho que o Bolsonaro não vai ter condições de fazer isso, não. Ele vai sair denunciando fraude, ele vai dizer que foi roubado, que esse sistema não presta, isso aí tudo ele vai dizer, mas vai embora ser líder da extrema-direita. Eu acho, assim, sou otimista, não sei se há ingenuidade no meu otimismo, acho que ele ladra muito, sabe? Ladra muito, mas não conseguiu até agora. Por que o Bolsonaro não deu golpe até agora, né? Ele não teve competência para dar um golpe, né? Não teve as condições, mas também não teve nem a competência. Teve tão perto de poder fazer isso em 7 de setembro, né? Eu sou otimista, então, acho que assim, agora que vai ser fácil, não vai, a campanha vai ser horrorosa, vai ter jogo baixo, jogo sujo, fake news. Ele já vem aí com uma estratégia de culpar a esquerda pela facada, reabrindo o processo da facada e tudo. E tem também aquela outra, né, Mário? Aquela outra hipótese que você já ouviu aí das suas conversas, de pessoas que falam, olha, o Bolsonaro pode desistir da disputa da eleição, né? Ele pode sair dizendo que não vai ganhar, que está tudo carta marcada e tal, sair como uma espécie de vítima e podendo até mesmo disputar uma outra cadeira para lhe dar foro especial, porque ele tem muitos crimes, né, para responder. Mas aí o problema dessa hipótese... de Mourão, né? Ele vai entregar o governo a Mourão? Pois é,
Uma coisa é renunciar à candidatura, né? E agora, para disputar outro cargo, teria que entregar o cargo ao Mourão, a presidência ao Mourão, coisa que também a gente sabe que ele não quer. Mas o Mourão disse que vai ser candidato ao Senado, logo ele também também vai renunciar ao cargo, né? O outro sucessor é o Lira, que não pode assumir réu na justiça, né? O próximo é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é candidato a presidente da República, pelo menos por hora. E aí o próximo será Rosa Weber, que será então presidente do Supremo. Tereza, ótimo conversar com você, te ver tão bem. Um abraço, muitíssimo obrigado, viu? Foi ótimo mesmo. Grande abraço para você, Tereza Cruvinel. Me chame sempre que você quiser, eu tenho muita alegria, gosto muito de você, do seu programa, de estar com os baianos. E prestemos atenção numa coisa, gente. Vote você em quem você votar para presidente, seja no Lula, no Ciro, no Bolsonaro. Agora, vamos melhorar o Congresso. Isso! Isso! Escolha um bom candidato a deputado, a senador, sabe? Não interessa, eu não estou dizendo se ele seja de esquerda ou de direita, mas que ele seja decente, que ele seja preparado, que ele não seja um vendedor de seu mandato, sabe? Que ele vá lá para o Congresso te representar. Essa é a campanha que eu estou fazendo, Mário. Eu também, Tereza, eu falo nisso aqui sempre. Ninguém leva a sério a eleição do Congresso, e o Congresso é tão importante quanto o presidente da República. É isso. Se não fosse esse Congresso ruim, as coisas nem estariam tão ruins, nem o Bolsonaro estaria daí até hoje, né? Valeu. Mas eu estou esticando aqui. Outro dia voltamos a conversar. Quando você quiser, me chama. Beijo. Tá bom, beijo também.